Oi, gente, cheguei pra mais um picolé de limão. Zoeira! É que essa é a única introdução de podcast que eu conheço. Esse vai ser um vídeo de YouTube, podcast. Eu não sei muito bem o que eu tô fazendo, mas definitivamente não é essa a introdução. Eu sou a Isa, você pode me chamar de Isa ou de Isa Dantes, ou de Dantes, como for a sua preferência. E esse podcast é algo que eu sentia falta quando eu buscava algo pra ouvir. É mais no sentido de algo não tão engraçado, mas algo não tão melancólico. Algo não tão filosófico, mas algo também não tão raso. Não sei muito bem como isso vai ser direcionado, mas vamos juntas! E se for chorar, manda áudio! Eu escolhi esse assunto, o cansaço de dezembro, porque, não ironicamente, no primeiro dia de dezembro, assim que o relógio virou, parece que toda a exaustão do ano inteiro recaiu sobre o meu corpo, de uma vez só. Não só a exaustão, mas também a preguiça ou aquela sensação de pré-feriado. Gente, é automático, tá? Eu faço isso sem querer, mas eu acho que é quase que uma forma de sobrevivência também. Então, deu dia primeiro, eu desacelero, mesmo sem poder em algumas áreas da minha vida. Mas eu sinto que é um mês que acumula tanto cansaço. Parece que é o único mês que você pode fingir que você tá trabalhando, por exemplo, e não efetivamente trabalhando, porque tá todo mundo fingindo que tá trabalhando também. Então você não vai ser tão cobrado. Eu cheguei a abrir um forms no meu Instagram e algumas pessoas mandaram o que elas estavam sentindo. E parece que é geral. Então, assim, por muito tempo da minha vida adulta, desde que eu comecei a trabalhar, eu pensava que eu era, tipo, sei lá, uma adulta sensível demais, ou melancólica demais, ou anêmica. Porque eu falava, gente, não é possível que só eu estou sentindo esse cansaço inteiro no meu corpo. Óbvio que não é, as pessoas só disfarçam. Eu também disfarçava. E nesse Forms eu vi que, tipo, tá basicamente todo mundo exausto. Então, se você tá se sentindo muito cansada, você não é a única. Eu não sou a única. Estamos todos exaustos. Aquele livro, A Sociedade do Cansaço. Sequer sei do que se fala, mas eu sei que ele existe. Tem uma coisa também que eu sinto, desde que eu comecei a minha vida adulta, que esse cansaço vem muito acompanhado da falta de esperança. E acho que... Não, falta de esperança não. Acho que vem uma certa falta de significado que eu tinha muito quando eu era mais nova. Então eu lembro de coisas da minha infância. Eu era muito entusiasta do Natal, sabe? Eu adorava Natal. E eu não sei, eu sinto que é algo um pouco geral e coletivo também. As coisas pareciam muito mais temáticas e alegres. Sei lá, todo mundo parecia mais feliz um tempo. Eu tenho muito medo de estar falando isso e ir pra uma linha meio nostálgica e tipo, nossa, o passado era muito melhor. Eu não tenho certeza se é isso, porque eu só tenho 29 anos. Tipo, eu tenho memórias recentes de vibes diferentes do mundo, assim, sabe? Eu entendo que veio acompanhado com o meu envelhecimento e que talvez eu possa realmente ter perdido a fé na humanidade, mas eu sinto que é uma coisa meio geral, assim, tipo, eu vi que depois de 11 anos a Paulista vai voltar a decorar a avenida com as coisas de Natal, porque antes não estava sendo decorado. E aí eu fiquei me perguntando, 11 anos? Porque eu estava na Avenida Paulista todos os anos e pra mim sempre teve. Só que quando eu parei pra ver essa matéria, realmente isso aconteceu. Eu me lembro que a última vez que eu fui visitar a Avenida Paulista pra ver a decoração de Natal, cara, eu era criança. Então, tipo assim, sei lá, o que aconteceu? Todo mundo começou a achar cringe comemorar o Natal? Ou, sei lá, a gente só envelheceu, todo mundo envelheceu? O que me fez pensar uma outra coisa. Eu envelheci e eu sequer consigo manter a magia do Natal acontecendo na minha vida e na minha família. E como que os meus pais conseguiam fazer isso? Só porque eles tiveram filhos? Tipo, eles conseguiram? Será que você só consegue manter a magia do Natal viva em seus corações se você tiver uma criança dentro de casa? Eu tô de TPM. Vou chorar. Enfim, uma outra coisa que eu sinto que tem acontecido nos últimos anos, além do fato de que, sei lá, tá todo mundo muito cansado e ninguém mais consegue comemorar o Natal, é que, cara, pra você sair na rua, você tem que gastar trilhões de reais. E aí eu não sei até que ponto essa é a magia do Natal. Ou também, aí vem, cara, olha, isso tá muito me rodando, assim. Ou talvez eu só não vejo mais tanta magia porque agora sai do meu bolso. De qualquer forma, hoje se você falar, eu vou fazer uma ceia para uma família de 14 pessoas, meu irmão, todo mundo vai ter que ajudar financeiramente. Sem sombra de dúvidas. Todo mundo vai ter que estar mandando Pix pra pessoa responsável. E vai ter que torcer pra essa pessoa não dar o calote em ninguém e garantir a ceia, não pegar esse dinheiro e pagar a dívida no Serasa. Certo? Certo. Dito isso, como que você
chega no fim do ano com a sua família, de mãos abanando. É chato? Principalmente se você cresceu num lugar, e aí de novo a questão da economia batendo na nossa porta. Pô, cara, há 10 anos atrás todo mundo conseguia comprar presente, sabe? Não tô falando presente de luxo, Barbie e Polly pra todo mundo. Mas sei lá, cara, uma lembrancinha ou outra. E aí, de novo, como que você vai chegar nessa ceia de Natal esse ano de mãos abanando? Só que esse não é um problema só seu. A sua tia provavelmente tá assim. A sua avó provavelmente tá assim. E você provavelmente tá assim. Porque não sobrou dinheiro pra ninguém, velho. E esse vídeo talvez pareça um manifesto do Partido Comunista em algum momento. Mas é só porque eu realmente fico chateada com... Vocês estão ouvindo esse barulho de obra? É meu vizinho de cima. Cortou a brisa. Eu realmente fico chateada de ver como que as coisas... Ai, sei lá, a magia, ela foi embora, a magia do Natal, ela foi embora. E eu acho que tem muito a ver com esse cansaço de dezembro. Eu nunca conversei com os meus pais, por exemplo, em relação a isso. Mas se você tá exausto de 11 meses anteriores, se você tá carregando coisas de 11 meses anteriores, é claro que vai chegar no mês que todo mundo faz tudo mais ou menos e você vai desabar. Você vai entrar quase que num estado de estafa mental ou de burnout. Será que as pessoas entram em burnout em dezembro? Porque é um mês que dá pra você dar uma disfarçada. Dá pra dar sim. Eu sempre consegui. Eu só não conseguia 2 anos atrás quando eu trabalhava com vendas. E eu precisava bater meta. Só que aí eu fiz de uma forma que no dia 15 de dezembro já tava tudo batido. Porque eu falei, cara, não, eu me recuso a trabalhar depois do dia 15 de dezembro. Mesmo porque eu trabalhava com vendas, ninguém ia querer fechar vendas depois de 15 de dezembro, né? Mas, ok, vamos supor que o meu chefe ligasse pra essa informação, que não era o caso, né? Enfim, eu começo a sentir esse cansaço de dezembro lá no começo de novembro. Só que em novembro tem muita água pra rolar ainda. Então, às vezes, você consegue ter certos altos e baixos, você consegue, às vezes, ter uma expectativa um pouco melhor de como que vai acabar o seu ano, sei lá, tem gente que troca de emprego no meio de novembro, no fim de novembro. Então, em novembro, a água tá rolando ainda, as coisas estão acontecendo. Só que se você tem alguma pendência que você não conseguiu resolver em novembro, eu acho que essa pendência, ela começa a te angustiar quando chega dezembro. Porque, cara, primeiro que você não tem mais forças pra resolver. E segundo, que tá todo mundo igual a você. Então ninguém vai te ajudar a resolver essa pendência. Tipo, sei lá, você tem 1 milhão de documentos pra autenticar no cartório, no 3º cartório da Avenida Paulista. Cara, ninguém vai te ajudar. Ou, e aí tem uma outra vertente nisso também, vai estar todo mundo tentando resolver antes do fim do ano. E aí você entra naquele estado de estresse, porque parece que o trânsito piora em dezembro. Parece que as filas de supermercado pioram em dezembro. O shopping em dezembro, gente, pelo amor de Deus... É brutal, é desumano. Tipo, você ir em qualquer shopping em dezembro, você não consegue andar. Porque tá todo mundo tentando resolver alguma coisa. Seja presente, seja a dívida que ficou pra resolver, seja troca de coisa, tudo. E aí o problema é que você também deixou pra resolver em dezembro. Então tudo se acumula. E chega no dia 15 de dezembro, você tá explodindo. O seu cérebro ele não aguenta mais funcionar. Só que assim, de novo, o prêmio consolação é que todo mundo faz isso. Só que é triste, porque a gente faz isso e aí o Natal não tem mais graça nenhuma. E eu tenho a impressão, se você tem criança em casa, você vai concordar comigo. Parece que elas estão meio assim também, tipo, ai, tá, vamos comer então. Sei lá, eu acho que criança hoje em dia nem acredita mais em Papai Noel. Essas crianças de iPad. E eu acho que acontece uma outra coisa em dezembro também, que é confrontar as metas que você tentou estipular pra você durante o ano. Isso pra mim foi sofrido pelos últimos 3 anos. Eu prometia coisas pra mim mesma que eu não conseguia cumprir. Então, cada vez que o ano ia se aproximando, eu ia entrando num certo estado de sofrimento. Graças a Deus eu parei de fazer isso. Mas eu recebi um relato que eu percebi, tipo, que eu faço muito isso também. A nossa diva, ela fala o seguinte: no início do ano eu queria defender meu TCC. Aí eu defendi o TCC. Aí eu não vi a hora de sair o resultado do processo seletivo. Aí saiu. Aí eu não vi a hora de me mudar. Aí eu não vi a hora disso. Aí eu não vi a hora daquilo. E eu sou muito assim. Só que se você faz essas coisas de não ver a hora, 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 meu irmão, chegou dezembro, você realmente não vai ver mais a hora. Porque primeiro que você nem viu o ano passar, né? Você fez assim, aí você fala, nossa, meu Deus, como o tempo está passando rápido. E aí você não vê a hora das coisas continuarem acontecendo, só que chegou dezembro, cara. E aí você fala, nossa, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Ou tipo, às vezes você conseguiu, mas depende do outro.
E aí você começa a se remoer. Ai, olha, muito difícil. Tá me dando ranço viver em dezembro. E aí, na verdade não é um fun fact, é só um disclaimer. Eu acho muito engraçado quem faz aniversário em dezembro, porque parece que ela tem que esperar o ano inteiro pra fazer aniversário. No meio disso tudo, existem algumas coisas boas também. Mas que pra mim elas continuam atreladas ao cansaço de todo mundo, tá? Então, por exemplo, em dezembro é o único mês que a sua firma vai fazer festa da firma. Então é o único mês que você moralmente vai estar liberado pra chegar de ressaca no dia seguinte, ou até pra meter um atestado no dia seguinte também, da festinha da firma. Que vai ter um dia liberado pra você beber uma com seu chefe. Que pela primeira vez na vida, sua empresa vai te dar ali um comes e bebes no 0800, que você não vai estar pagando com as suas horas diárias. E eu acho que isso tem um monte de amigos secretos na família, entre os amigos, pra todo mundo. E eu acho que isso tem muito a ver com essa parada do cansaço, cara. Porque tá todo mundo tão exausto que foram criadas micro coisas que são liberadas, assim, que tipo não pega tão mal. Tipo, sei lá, Short Friday em dezembro. Já trabalhei numa empresa assim. Em dezembro todo mundo trabalha só até as 4. Na sexta. Mas sei lá, tipo, não é tão ruim você tomar uma cerveja na segunda-feira quando é dezembro. Ai, chefe, o nosso amigo secreto, ele vai durar aproximadamente 4 horas do horário comercial. E o seu chefe fica de boa. Então eu acho que tem alguns acordos tácitos que todo mundo faz, porque ninguém aguenta. Não é só você. Talvez o grande problema desse episódio, o grande cerne desse episódio, seja um episódio pra gente pensar que, meu Deus, realmente é exaustivo, estamos todos cansados. Vamos se abraçar. Vem na minha mente agora a música do Michael Jackson. We are the world, we are the children. Sabe uma coisa muito engraçada? Eu falei muito pra vocês de quando eu me tornei adulta, e isso aconteceu no ano de 2017. 2018. Por que eu virei adulta? Eu acho que foi quando a magia acabou, a magia do Natal morreu e o cansaço chegou. Eu tava estagiando no banco, tava na faculdade, né? Então eu ia pra faculdade de manhã, saía, ia direto pro banco. Entrava meio-dia, saía às 4, todos os dias. Era um banco grande, ficava na Faria Lima. E aí, gente, aconteceu uma coisa muito estranha com a Isabelle, de 20 anos. Que o fim de ano foi chegando e eu fui, né, tipo, fiz as minhas provas da faculdade. Cara, eu fiz Mackenzie. Mackenzie a gente fica, sei lá, até... Mano, acho que era, sei lá, dia 19, 20 eu tava na faculdade ainda. Enfim, então meio que tava no ritmo, né? Assim que entrou minhas férias da faculdade, eu continuei no banco. E aí, gente, eu cheguei e falei, galera, e o recesso? E o Natal? E o Ano Novo? Como é que vai ser? E foi quando o meu castelinho de areia se desmoronou. Foi quando eu vi que eu não passava de número para aquela empresa. Natal é 24, 25 e Ano Novo é 31 primeiro. Era um banco. Estava trabalhando em um banco. A galera ali na minha área falando tipo assim, não, que a gente vai revezar Natal, Ano Novo. E eu tipo assim, como assim revezar Natal e Ano Novo? Os meus pais trabalharam a vida inteira em um hospital. Então, esse termo, revezar Natal e Ano Novo, pra mim fazia sentido na área da saúde e não num banco. Porque, tipo assim, você vai revezar o quê com alguém de Natal e Ano Novo, sendo que a gente só trabalha em horário comercial. E aí falaram, não, queridinha. Depois do dia 25 ou dia 24... Gente, eu não me lembro, fazem muitos anos, graças a Deus eu não me lembro mais, e não quero mais ser lembrada disso. Mas era alguma coisa assim, tipo assim, 24 a gente trabalha meio período e 25 não trabalha. Acho que era isso. 24 trabalha meio período e 25 não trabalha. E eu achei isso criminoso. Eu falei, como assim? Tipo, um banco. É um banco. A véspera de Natal, a gente vai trabalhar na véspera de Natal. E galera, dito e feito. Sorte que eu tinha um chefe muito gente boa, eu era estagiária, e ele falou, Isa, nada a ver, nem precisa vir. Tipo, nem era uma área super importante no banco. Fica na sua casa, curte sua família, tchau e benção. E meio que me dispensou. E aí, véi, pra mim, o tempo entre o Natal e o Ano Novo, ele é muito curto. E na minha cabeça inocente, adivinhou, né? Não trabalharíamos, mas trabalharemos, né? Eu só não sabia dessa parte ainda. E eu fiquei em completo estado de choque, pânico. Descobri que a galera que eu gostava tanto tava ali meio que combinando pra ver quem que ia trabalhar meio período no 24. Eu achei assim, olha, foi uma das minhas primeiras decepções assim em relação ao mundo corporativo, que eu falei, nossa, eu vou viver isso, eu não sou nem médica, não tem ninguém aqui correndo risco de vida, ficava vendo contrato o dia inteiro. Isso. E aí depois
24, 25, 26, meus queridos, estava Isabelle e D'Andrea pegando o ônibus de Guarulhos rumo a Faria Lima. 26, 27, 28, 29, 30. E adivinha? Se não teve gente trabalhando meio período no 31. Teve. Assustador. Assustador. E olha como é traumático, né? Eu tô falando aqui, eu tô lembrando exatamente das cenas, assim, porque eu lembro que teve um dia que eu combinei com a minha mãe que eu ia de carro, porque, tipo, tava sendo meio tosco ir de ônibus. É muito longe, gente, Guarulhos é muito longe. Quem conhece sabe. Eu fui de carro e a cidade tava vazia. Tinha, tipo, eu e uns Tonho lá na Faria Lima. Eu falei, gente, o que é isso? É isso que eu vou fazer o resto da minha vida? Meio que era. Fiquei super chateada nesse pós-ano novo. Eu tinha uma amiga queridíssima do banco. Eu falei, né, tinha 20 na época. Ela devia já ter uns 42, assim. E aí ela falou, Isa, eu não vou viajar, que eu tenho que estar aqui no dia 2. E eu achando um absurdo. Não, como assim? Isso é crime, Fabi. E adivinha quem que tava lá dia 2 também? Eu. Eu estava lá dia 2, trabalhando, vendo o contrato. Eu acho que tudo isso entra muito nessa parada do cansaço. Eu tô batendo muito nessa tecla porque eu acho que a primeira semana de dezembro, a gente tem muita coisa pra resolver ainda. E tá todo mundo desesperado. Mas ninguém mais aguenta tá fazendo as coisas. E não tem nem mais graça. Tipo, daqui 20 dias é Natal. Eu falo, foda-se, que saco, vai me atrapalhar. Vai me atrapalhar porque eu tinha que fazer um monte de coisa. Só que aí, ao mesmo tempo, se não tiver isso, se não tiver pelo menos 3 dias de descanso, você e eu, a gente enlouquece. Então, é um saco e não tem mais graça nenhuma, mas a gente vai enlouquecer se a gente não passar, né, pelo descanso forçado. Ainda que seja um descanso meio tosco, né, tipo esse que eu tinha no banco, que não era bem um descanso, você tinha que estar batendo ponto, mas você não estava trabalhando, pelo menos, você só fazia uma média ali, né. Gente, sacanagem demais, né? Porra, eu lembro disso, eu fico muito pra baixo. Pesei o clima, né? Se você estiver nessa situação e você estiver me ouvindo, eu sinto muito. Deixa eu segurar o manifesto comunista. Dito isso, a primeira semana de dezembro, pra todos nós, eu acho que é uma extensão de novembro. Então ela vem num certo ritmo ali, de tipo, tô fazendo coisa ainda, vai dar tempo. Hoje eu tô gravando esse programa dia 5, então... dia 5 é bom, só que hoje é sexta. Então, a semana que vem, estaremos no dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 já começa a ficar embaçado, que já é a segunda semana. Então, eu acho que essas 2 primeiras semanas, elas são meio paliativas. De tipo, mano, resolve tudo que tem pra resolver, ou tenta, ou finge. E aí, depois da segunda semana, entrega pra Deus. E você vai ver isso só depois de janeiro. E se você ainda tiver meio assim, vê só depois do carnaval. Porque ano que vem o carnaval vai cair em fevereiro. O que eu acho incrível. Eu amo carnavais em fevereiro. Muito melhor do que quando cai em março. Tipo, mano, ano passado que caiu. Parecia que era julho e tava tendo carnaval. Eu odiei. Dei uma divagada aqui, né? Caraca, eu divaguei, mas acabei de pensar em uma coisa. Que eu acho também que é fruto da vida adulta, cansada. É ruim falar isso, porque eu não gosto de parar e dizer nossa, eu tenho 30 anos e eu sou cansada. Porque não é isso. É um cansaço endêmico. É outra coisa. Mas a impressão que eu tenho também é que as coisas, eu acho que isso é muito por causa da internet também. Mas as coisas, elas começaram a se repetir de forma tão cíclica. Mais no sentido de assim, eu sei que sempre teve comercial na televisão de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Avós, Dia dos Namorados, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças. Eu sei. Só que, véi, quando a gente tá falando do que a gente tá vivendo na internet hoje em dia, cara, nossa, epifania. A impressão que eu tenho é que parece que é todos os anos o mesmo ano. Então eu vou dar um exemplo. Vai chegando essa época de Natal, eu não consigo mais abrir a minha rede social sem ver 500 influenciadores de comida apertando o panetone e falando: esse é o melhor panetone que eu comi no mundo. Gente, pelo amor de Deus, tem tipo 3, 4 anos que eu vejo isso todos os meses de dezembro, né? Digo isso. Então, todo dezembro, eu já sei quais pessoas vão estar falando o melhor panetone do ano. E aí começa as publicidades das pessoas. Cara, teve Black Friday ainda, né? Esqueci disso. Olha, que loucura. A minha cabeça tá tipo assim, todas as memórias fotográficas de tudo que eu consumi, mas não de datas especiais, e sim de datas comerciais. Então, tipo, eu tô falando do Natal. É engraçado, porque às vezes eu falo de comida no meu perfil, mas
eu tô com tanto ranço. Eu falei assim, eu não vou ser mais uma pessoa falando o melhor panetone de Natal da minha vida. Nossa, como eu amo panetone. E espreme o panetone, assim, pra cair o recheio. Nossa, completamente exaustivo. E aí você fala assim, sei lá, as coisas vão estar em promoção no Natal, deixa eu ir dar um pulo na Zara. E aí as pessoas postam, sei lá, a Zara do shopping Morumbi com as pessoas caindo pela janela de tanta gente. E aí você tenta dar um rolê no shopping pra espairecer e você vê aqueles preços exorbitantes. Ou você, pensa por 5 segundos, vou dar um presente pra minha mãe, que é, sei lá, esse copo aqui da Stanley. Aí você faz o quê? Você faz a burrice de jogar na internet, jogar no TikTok pra ver, copo Stanley. E aí, você que tava feliz com esse copinho aqui que você ia comprar, você começa a ser bombardeado agora por um monte de vídeo de copo. E aí começa a melhor promoção de Natal Stanley. A melhor promoção de Natal Stanley está no shopping Ibirapuera. A melhor promoção de Natal. E aí a influenciadora no TikTok Shop. Oi, gente, compra meu copo Stanley aqui no TikTok Shop. Cara, é enlouquecedor. Esse é um dos motivos. Nossa, eu acho que eu vou atribuir todo o meu cansaço a isso. Meu irmão, acabou agora, Natal, Ano Novo. Tem carnaval. Vocês já sabem, né, o que vai acontecer. Dá-lhe publi pra todo mundo. Não tô reclamando, tá? Quer dizer, mas eu acho que eu tô reclamando da forma cíclica que as coisas estão sendo feitas. Então eu consigo pensar, em 10 pessoas que vão estar fazendo carnaval da mesma forma que elas fizeram ano passado. E eu consigo ver exatamente os vídeos que viralizaram ano passado serem feitos da mesma forma ano que vem. Cara, isso tá me adoecendo. Acabou o carnaval, é Dia dos Namorados. E aí você já sabe o que vem. Você já sabe. Eu já sei. Todo mundo já sabe. Não tem graça mais. Será que o Natal acabou por causa disso? Por causa do TikTok? Pode ser, pode ser. Eu não descarto isso, porque agora também é tudo cara, você procura, sei lá, prato pra ceia de Natal. E aí você vai se deparar com um vídeo, 300 mil curtidas, falando pra você fazer um queijo brie com gorgonzola, com provolone, com tomate feito da Escandinávia. Cara, eu só queria uma receita de pavê, sabe? Algo um pouquinho mais simples. Ai... Nossa, abafei. Talvez você esteja melhor do que eu. Às vezes você pode ouvir, se você chegar até o fim desse podcast, você pode ouvir e falar assim, meu Deus, que amargurada. Mas eu tô realmente muito cansada. Vai fazer 2 anos que eu tô trabalhando como PJ e parece que eu tô mais cansada ainda. O que não tem o menor sentido, porque não tem ninguém mexendo no saco. Mas eu tô, drenada, cara. Drenada. Eu acho que chegando mais perto do Natal, eu vou ter um up de energia e esperança. E eu vou trazer isso pra vocês também. Mas o momento que eu posso oferecer é forças, quer dizer, forças não. Eu posso oferecer palavras de consolo e te desejar forças. E espero que você me deseje forças também. Porque tem mais 30 não, vergonha. Tem mais 25 dias, 26 dias aí pra gente aguentar firme, né? Pra começar tudo de novo ano que vem. Fim. Bom, esse foi o primeiro episódio de uma série de episódios que devem ser lançados às sextas ou aos domingos. Eu não sei como que a logística vai trabalhar ainda, mas em breve trago informações. E se for chorar, manda áudio, amor.